enterra o orgulho, a teologia rasa e a ilusão de que a fé nos protege da dor. A fé não nos livra da fornalha, ela nos sustenta dentro dela. A igreja explodiu em prantos. Muitos se ajoelharam, outros se levantaram e começaram a orar em voz alta. Era como se o Espírito Santo tivesse rasgado os céus e invadido aquele templo com consolo e quebrantamento. Quando terminou, Elias se ajoelhou diante do caixão, beijou a testa de Samuel e murmurou: Até logo, meu filho, não há Deus. Judite veio até ele e os dois se abraçaram ali mesmo, aos pés do altar. Mas o que Elias ainda não sabia é que do lado de fora da igreja uma sombra observava tudo. Um jovem, encapuzado, escondido atrás de uma árvore, ouvia cada palavra com os olhos marejados. Era Jonas, o garoto que atirou em Samuel. Ele não tinha ido lá por remorso, pelo menos não no começo. Tinha ido por curiosidade, por impulso, mas aquelas palavras cortaram sua alma como navalha, porque pela primeira vez ele ouviu o pai da vítima dizer que ainda cria em Deus, e isso o desmontou por dentro. Sem saber por quê, Jonas caiu de joelhos ali mesmo, escondido, e chorou como uma criança. O que ele não imaginava é que aquela morte, a que ele mesmo causou, mudaria para sempre sua vida. Jonas saiu correndo da frente da igreja como se fugisse de um incêndio. As palavras daquele pastor rasgavam sua mente como ecos que não se calavam. A fé não nos livra da fornalha, ela nos sustenta dentro dela. Aquilo soava como uma sentença dentro de sua alma. Como alguém podia falar sobre Deus com tanta paz depois de perder um filho? O rosto de Samuel vinha à memória como um fantasma. Jonas lembrava da expressão assustada do garoto antes de apertar o gatilho. Não tinha intenção de matar, só assustar. Era para ser um assalto rápido, mas o medo, a tensão, o dedo nervoso. E de repente, tudo terminou. E agora ele carregava a morte nos ombros como uma cruz invisível que esmagava seu coração. Voltou para casa naquela noite e não conseguiu dormir. Deitou no colchão velho, em um barraco mal construído no alto do morro, onde os gritos da vizinhança e os tiros ao longe eram trilha sonora constante. A mãe dormia na sala, exausta, sem saber dos crimes que o filho cometia. O pai nunca conheceu. Jonas crescera sozinho, forjado pela rua, pela falta de amor e pela brutalidade da vida. Mas naquela madrugada, algo nele começava a se quebrar. No dia seguinte, enquanto Elias e Judite sepultavam o filho, Jonas caminhava sem rumo pelo bairro, evitando olhar nos olhos de qualquer um. Passou por uma praça e viu um grupo de jovens orando. Pensou em atravessar a rua, mas algo o fez parar. Uma menina falava sobre perdão. Jesus perdoou até os que o crucificaram, ela dizia. Jonas sentiu um nó na garganta. E se aquilo fosse verdade? E se houvesse perdão até para ele? No outro lado da cidade, Elias também vivia o seu dia mais escuro. O enterro havia terminado, mas a dor apenas começava. A casa estava vazia sem Samuel. O quarto ainda cheirava a ele. O violão encostado na parede parecia uma relíquia sagrada que ninguém tinha coragem de tocar. Judite se trancava no quarto, falando pouco. Elias tentava se manter firme, mas sabia que estava à beira do colapso. Foi então que na segunda-feira um envelope pardo foi deixado na porta da igreja, sem remetente. Apenas um bilhete escrito à mão. Eu sou o responsável pela morte do seu filho. Eu atirei. Não consigo dormir, não consigo viver com isso. Não quero seu perdão porque acho que não mereço. Mas precisava dizer, me desculpa, fã, J. Elias ficou imóvel ao ler aquelas palavras. A mão tremia, o coração batia acelerado. Por um instante a raiva o invadiu. O rosto do assassino do filho agora tinha uma letra, um nome. J. Quem seria? Por que deixaria isso ali? Mas logo depois da raiva veio algo inesperado. Compaixão. Não era humano, era espiritual. Elias se ajoelhou com o bilhete nas mãos e orou como não orava desde a morte de Samuel. Chorou, gritou, mas ao final da oração disse algo que nem ele esperava dizer. Deus, ensina-me a perdoar como o Senhor perdoa. Enquanto isso, Jonas vagava como um zumbi pelas ruas. Queria se entregar, mas não tinha coragem. Queria se matar, mas também não tinha forças. A única coisa que conseguia fazer era lembrar das palavras do pastor e da imagem do caixão de Samuel cercado de flores brancas. Aquilo o assombrava.
Na terça-feira à noite, Elias recebeu um envelope novo, novamente anônimo. Dentro havia uma foto de Samuel no congresso de jovens, cantando. Atrás da foto, mais uma mensagem. Ele cantava com os olhos fechados. Parecia conversar com Deus. Eu o vi ali, antes de tudo. Ele era diferente. Por que logo ele? Por que eu fiz aquilo? Eu não sei mais quem eu sou. O pastor leu aquilo e pela primeira vez sentiu que havia um propósito se formando por trás da dor. Aquela morte não fora em vão. Aquele garoto, o assassino, estava sendo tocado. E talvez, só talvez, a vida de Samuel não tivesse sido tirada, mas semeada. Naquele instante, o pastor Elias sempre foi um homem de poucas palavras e muita oração. Sua voz, firme como rocha, ecoava nas paredes da pequena igreja no interior de Minas Gerais, onde ele pregava há mais de 20 anos. A comunidade o via como uma espécie de profeta moderno, íntegro, fiel, sempre com uma resposta bíblica para qualquer dor. Mas o que ninguém imaginava é que aquele homem, que tantas vezes ajudou a costurar corações partidos, teria o seu próprio coração rasgado de forma tão brutal que colocaria toda a sua fé à prova. Elias vivia com sua esposa, Judite, e o filho único do casal, Samuel, de 17 anos. Samuel era um jovem promissor, ativo no louvor, líder dos adolescentes, e com um sonho quase ingênuo de ser missionário em países onde o evangelho ainda era proibido. Pai, eu quero ir até os confins da terra, dizia com aquele brilho nos olhos que só quem teve um verdadeiro encontro com Cristo conhece. A vida deles era simples, mas cheia de paz. O café quente na mesa, o som dos passarinhos misturado com as orações da madrugada e o sorriso de Samuel enchendo os ambientes. Aquilo tudo era um pedacinho do céu na terra. Até que, em um dia comum, tudo começou a desmoronar. Samuel tinha sido convidado para cantar em um congresso de jovens em Belo Horizonte. Elias, cuidadoso como sempre, relutou. Filho, a cidade é perigosa, você ainda é novo. Mas diante do entusiasmo do garoto, que havia ensaiado durante semanas, Elias cedeu. Vai, mas fica com o grupo e não se afaste deles, promete? Samuel sorriu e assentiu com a cabeça. A despedida foi breve, mas cheia de amor. Elias orou sobre o filho, como sempre fazia, e o viu partir com o ônibus da caravana. Aquela foi a última vez que o viu com vida. Na madrugada de domingo, enquanto se preparava para o culto, Elias recebeu a ligação. Judite atendeu, e o grito que ecoou da sala fez o pastor correr com o coração aos pulos. Elias, é o Samuel, ele foi baleado. O mundo parou. As palavras não faziam sentido. Baleado? Onde? Como? A história era confusa. Samuel, segundo os relatos, tinha saído com 2 amigos da caravana para comprar um lanche após o culto. No caminho, foram abordados por um grupo de jovens que, segundo as testemunhas, queriam assaltar. Samuel tentou correr, mas um disparo acertou seu peito. Morreu na hora. Elias não chorou, não naquele momento. Ficou em silêncio, olhando para o chão como se a alma tivesse deixado o corpo. Judite desabou em prantos, enquanto ele, sentado no sofá, só murmurava. Meu Deus! Por quê? A viagem até Belo Horizonte foi longa, silenciosa e sufocante. Elias olhava pela janela do carro, vendo as luzes da cidade como agulhas espetando seu coração. Tudo o que vinha à mente era o último sorriso de Samuel e a oração que fizera sobre ele. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele se lembrava do versículo com amargura. Como pode faltar a vida? Como pode um servo fiel perder o filho de forma tão cruel? Ao chegar no hospital, já não havia mais nada a fazer. O corpo de Samuel estava no IML. Elias teve que assinar papéis, reconhecer o corpo e liberar o translado. Quando viu o filho estendido naquela maca fria, foi ali que as lágrimas vieram. Não como um rio, mas como um dilúvio. Gritou, chorou, ajoelhou-se. E pela primeira vez em anos, Elias não conseguiu orar. Senhor, por que não ouviu minha oração? Por que levou meu filho, justo ele que só queria te servir? O velório seria no dia seguinte, na própria igreja que Samuel ajudara a pintar semanas antes. O caixão foi levado no mesmo púlpito onde ele costumava tocar violão e cantar. E ali, diante da multidão de fiéis, amigos e vizinhos, todos esperavam ouvir a voz forte do pastor. Mas Elias estava calado.
Naquela noite ninguém dormiu. Judite soluçava em seu quarto enquanto Elias, sentado no banco da igreja, encarava o altar. A dor era insuportável, a ausência gritante, e ali, sozinho, cercado pelo cheiro das flores do corpo do próprio filho, Elias começou a questionar tudo: o ministério, as promessas, as orações, a fé. E sem perceber, ali começou o maior sermão que ele pregaria em toda a sua vida. Não com palavras, mas com dor. Uma dor que aos poucos começaria a revelar um propósito escondido na tragédia. A madrugada foi longa. O sol começava a nascer, mas Elias não percebia. Continuava ali, no banco da frente da igreja, como uma estátua partida ao meio. O silêncio era ensurdecedor. A única coisa que se ouvia era o tic-tac do relógio velho da parede, marcando cada segundo que o filho não voltaria. Os irmãos começaram a chegar cedo, com olhos inchados e vozes baixas. Alguns traziam bolos, outros flores, mas todos traziam algo em comum: o peso do luto e a perplexidade de ver um homem de Deus ser atingido de maneira tão brutal. Como um servo tão fiel pôde sofrer tamanha perda? O caixão estava ali, coberto de flores brancas, aberto. O rosto de Samuel, sereno, parecia quase sorrir. Judite chorava em silêncio, amparada por irmãs da igreja. Elias, ainda sem dizer uma palavra, caminhou até o púlpito devagar, como se cada passo pesasse uma tonelada. Parou ao lado do caixão e apoiou as mãos sobre ele. Senhor, murmurou com a voz embargada, o que o senhor quer de mim agora? Foi então que um sentimento estranho invadiu seu peito. Não era raiva, era uma dor que queimava como brasa, mas que trazia junto uma certeza silenciosa. Ele precisava falar. Elias sentia que, mesmo quebrado, mesmo sem entender, precisava se levantar. Não pelo filho, mas por todos os que estavam ali, os que ainda estavam vivos, os que olhavam para ele como um espelho da fé que professavam. Respirou fundo, enxugou os olhos e pediu um microfone. O salão ficou em absoluto silêncio. Ninguém esperava que ele falasse, muito menos que pregasse. Irmãos, começou com a voz trêmula, eu não tenho força, não tenho paz, não tenho respostas. Hoje eu sou apenas um pai enterrando seu filho, mas não posso me calar. A igreja inteira prendeu a respiração. Eu ensinei a vocês durante anos que Deus é bom, que Ele é justo, que Ele protege os seus. E hoje muitos de vocês talvez estejam se perguntando: onde estava Deus quando Samuel caiu? Fez uma pausa. O silêncio pesava como chumbo. Eu também fiz essa pergunta. Fiz olhando para o corpo do meu menino. Fiz ajoelhado no chão do hospital. Fiz aqui, esta noite inteira. E sabem qual resposta eu recebi? Nenhuma. Mas algo o Senhor colocou no meu coração. Filho, você ainda confia em mim? As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Elias. Ele não as conteve. Eu não entendo o motivo disso. Não compreendo por que Deus permitiu que meu filho fosse tirado de mim. Mas eu escolho confiar, porque mesmo sem entender, eu sei em quem tenho crido. E se minha fé só existe quando tudo vai bem, então ela nunca foi fé. Um soluço veio da multidão, depois outro e outro. Pessoas começaram a chorar como se as comportas do céu tivessem sido abertas. A dor daquele pai ecoava nas dores de tantos outros corações que também haviam perdido, também haviam sido feridos e também duvidavam em silêncio. Samuel morreu, mas morreu servindo. Morreu depois de louvar. Morreu com o nome de Jesus nos lábios. E se o céu se abriu para recebê-lo, quem sou eu para questionar o tempo de Deus? Elias fechou os olhos por um instante, apertando o microfone contra o peito. Hoje eu enterro meu filho, mas também... Elias teve uma ideia maluca, ou talvez divina. Ele escreveria uma carta para Jota. Carta de Elias. Jota, eu recebi suas palavras, e sim, eu sei quem é você. Mas mais do que isso, eu sei o que Deus pode fazer com um coração quebrado. Você matou meu filho, isso é verdade. Mas eu escolho não deixar que o ódio também mate a mim. Você não precisa fugir mais. Não de mim, não de Deus. Se quiser conversar, estarei na igreja. Toda quarta-feira. A porta estará aberta. Elias. A carta foi colocada em um mural na frente da igreja. E ali ficou, exposta ao vento e ao tempo como um convite, ou como uma armadilha divina para o arrependido.
E assim, entre a dor e a graça, entre a justiça e a misericórdia, algo começou a se transformar. A carta de Elias, pregada na frente da igreja, rapidamente se espalhou pela cidade. Algumas pessoas a fotografaram, outras a leram com os olhos marejados, mas ninguém sabia ao certo a quem ela se destinava. Uns achavam que era uma mensagem simbólica, outros que Elias havia finalmente enlouquecido. Mas o pastor sabia exatamente o que estava fazendo. E mais do que isso, sabia para quem escrevia. Jonas, escondido entre as sombras, viu a carta no mesmo dia. Caminhava com o capuz cobrindo o rosto, mãos nos bolsos e olhos baixos. Quando leu aquelas palavras, sentiu um nó na garganta. O homem a quem ele tirou o filho. Havia deixado a porta aberta. Naquela noite voltou para casa sem conseguir comer. A mãe o observava de longe, preocupada. Já não era o mesmo há dias. Tão calado, tão ausente. Ela tentou perguntar o que havia de errado, mas Jonas apenas disse: "Só tô cansado, mãe. Só isso." Mentira. Estava em guerra. Dentro dele, duas vozes se chocavam o tempo todo. Uma dizia: "Se entrega." A outra: "Foge." E então, como quem escolhe entre a morte e o desespero, Jonas decidiu fazer algo que nunca pensou que teria coragem. Ele foi até a igreja. Era quarta-feira. Às 19h45, a rua estava deserta. A pequena igreja batista ainda mantinha uma luz acesa no salão. Jonas hesitou. Deu meia volta. Voltou. Caminhou de um lado para o outro por quase 10 minutos, até que finalmente colocou a mão na maçaneta da porta e entrou. Elias estava sentado no último banco, com uma Bíblia aberta no colo. Levantou os olhos, viu a silhueta de Jonas e soube de imediato. Era ele. O garoto parecia menor do que imaginava, os olhos fundos, o rosto marcado pelo medo e pela culpa. Um menino apenas, um menino que havia matado o seu. Jonas parou no corredor central, tremendo dos pés à cabeça. Eu sou... Eu sei quem você é, disse Elias com voz mansa. Jonas engoliu seco, baixou os olhos. Eu vim porque não aguento mais. Eu não durmo, eu não como, eu não vivo. O pastor se levantou, caminhou até ele com passos lentos, como quem se aproxima de uma ferida aberta. Jonas esticou as mãos para trás, em defesa. Eu sei que você me odeia, que vai me denunciar, que... Jonas disse Elias, chamando-o pelo nome pela primeira vez. Você acha mesmo que Deus me permitiu viver tudo isso apenas para te denunciar? O garoto ficou imóvel. Eu não te odeio, eu também não te entendo. Mas uma coisa eu sei, se Deus me permitiu continuar aqui, depois de enterrar meu filho com minhas próprias mãos, é porque Ele quer que essa dor frutifique. E talvez a primeira semente seja você. Jonas começou a chorar. Os joelhos falharam e ele caiu no chão, ali mesmo no meio da igreja. Chorava com soluços, com gemidos, como se colocasse para fora anos de revolta, dor, abandono e culpa. Elias ajoelhou ao seu lado. Abraçou. Eu te perdoo, sussurrou. Porque Deus me ensinou a perdoar. Não houve pregação, não houve hino, só lágrimas e um abraço que durou longos minutos. Quando se separaram, Elias olhou Jonas nos olhos e disse: Agora começa o caminho. Não vai ser fácil, mas se você quiser, eu ando com você. Jonas assentiu com a cabeça. E assim começou uma jornada improvável. O assassino e o pai da vítima sentados lado a lado nos cultos de quarta-feira. O garoto ouvia, chorava, perguntava, e Elias, com paciência de pai, explicava. Não apenas a Bíblia, mas o coração de um Deus que ama mesmo os que erram. A notícia se espalhou, e, como era de se esperar, muitos se revoltaram. Alguns membros da igreja começaram a sair. Isso é um absurdo, diziam. Como pode o assassino ser acolhido? Onde está a justiça? Mas Elias se manteve firme, subiu ao púlpito em um domingo lotado e disse: Irmãos, nós pregamos sobre perdão, nós cantamos sobre graça, mas será que vivemos o que pregamos? Se não podemos perdoar quando dói, então o evangelho é só teoria, e eu me recuso a viver uma fé sem cruz. Alguns choraram, outros foram embora de vez, mas muitos permaneceram, porque entenderam que estavam presenciando algo raro. O evangelho vivido em carne e osso. Jonas continuava frequentando. Estava diferente, mais leve, mais limpo. Certa vez pediu para cantar.
A voz era tímida, desafinada, mas Elias deixou. E naquele domingo, enquanto cantava um simples Te agradeço, a igreja chorava. Porque agora não era apenas um louvor, era uma ressurreição. Os meses passaram como vento sobre folhas secas, e com o tempo a presença de Jonas na igreja, que antes causava escândalo, começou a se tornar algo natural. Ele era visto limpando os bancos, ajudando a servir o café nos cultos, e sempre que podia pedia para ouvir mais sobre Jesus. Mas ainda havia marcas. Dentro dele a dor não havia sido extinta, apenas transformada. A culpa agora havia dado lugar ao arrependimento, e esse arrependimento gerava sede de mudança. Elias, por sua vez, ainda sentia a ausência do filho como um buraco permanente no peito. Mas havia um consolo estranho em acompanhar a jornada de Jonas. Não era como substituir Samuel, isso seria impossível. Mas era como plantar algo novo com as cinzas da dor. E toda vez que Jonas se levantava para louvar, Elias via ali o eco do filho. Um eco ferido, remendado, mas vivo. Em uma noite fria de sexta-feira, após a reunião de oração, Jonas se aproximou de Elias com os olhos úmidos. Pastor, eu queria te pedir algo. Pode falar, meu filho. Eu quero me batizar. Elias ficou em silêncio por alguns segundos. Aquilo não o pegava de surpresa. Ele já percebia pelos frutos que a mudança era real. Mas ouvir aquilo ainda assim fez seu coração pulsar diferente. Jonas, o batismo não apaga o passado, mas marca o início de um novo. Você tem certeza? Nunca tive tanta certeza de algo. Eu sei que o que eu fiz não pode ser desfeito. Eu matei alguém, mas acho que, de alguma forma, estou sendo chamado para viver por dois agora. Por mim e pelo Samuel. Elias já sentiu. Uma lágrima escorreu. Então vamos preparar o dia. E o dia chegou. A igreja estava cheia. Muita gente que havia se afastado voltou só para ver. Queriam testemunhar com os próprios olhos o escândalo da graça. No tanque, Jonas tremia, não de frio, mas de emoção. Vestido de branco, olhava para a água como quem encara o passado e o futuro ao mesmo tempo. Elias, do lado de fora do tanque, lia Romanos 6. Porque fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. As lágrimas já caíam antes mesmo de Jonas ser imerso. Quando finalmente desceu às águas, foi como se algo invisível se partisse no ar. As pessoas choravam, algumas batiam palmas, outras apenas observavam, tocadas por algo que não sabiam explicar. Elias orou, depois o mergulhou, e ao erguer Jonas, declarou: A partir de hoje você está lavado, não pelo que você fez, mas por aquele que te amou mesmo assim. Jonas saiu da água soluçando. Elias o abraçou. E naquele abraço não havia pastor e pecador. Havia dois homens quebrados, reconstruídos pela cruz. Nos dias seguintes, a história se espalhou. Uma rádio cristã da região ficou sabendo e fez uma entrevista com Elias. Depois, uma rede nacional veio conhecer o jovem assassino que havia sido batizado pelo pai da vítima. A história causava espanto, repulsa, admiração. Cada pessoa via de um jeito, mas nenhuma permanecia indiferente. Certa noite, após um desses programas de TV, Elias recebeu uma mensagem no celular. Pastor, meu nome é Ana Paula. Meu pai foi morto há 4 anos num assalto. Eu te vi hoje na TV e, pela primeira vez, chorei de um jeito diferente. Sempre odiei quem tirou meu pai de mim, mas agora estou pensando em perdoar. Elias deixou o celular de lado e chorou, porque ali entendeu que o testemunho não era sobre o perdão que ele deu, mas sobre o perdão que Deus estava ensinando ao mundo através da sua dor. Jonas começou a estudar. Queria terminar o ensino médio, depois se formaria. Não sabia ao certo em quê, mas sonhava. E isso já era milagre. Um garoto que antes só via a vida pela mira de uma arma, agora falava em futuro, em construir, em servir. Mas nem todos celebravam. Alguns ainda olhavam torto, evitavam falar com ele. E mais de uma vez Elias ouviu murmúrios nos corredores. A igreja está muito permissiva. Isso não é certo. É quase premiar o criminoso. Elias não respondia. Mas um dia, em um culto, leu Lucas 15:7. Assim vos digo que haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento.
Depois olhou direto para a congregação e disse: Se o céu se alegra, quem somos nós para condenar? Silêncio. Alguns abaixaram a cabeça, outros sorriram, e Jonas, sentado no banco da frente, chorava em silêncio. O tempo passou, e com ele os corações começaram a amolecer. O que antes era escândalo, aos poucos se tornava testemunho. O perdão que Elias dera a Jonas não era mais visto como fraqueza, mas como força de uma fé que poucos tinham coragem de viver. A igreja, que outrora se esvaziara, agora voltava a se encher, não apenas de pessoas, mas de compaixão. Jonas começou a discipular outros jovens. Muitos deles vinham de histórias tão duras quanto a sua. Ex-traficantes, órfãos, adolescentes em risco. Eles se identificavam com ele, não por ter sido criminoso, mas por ter sido restaurado. Porque sabiam que se Deus teve misericórdia de alguém como Jonas, então também havia esperança para eles. Elias o acompanhava de perto. Era como ver uma planta brotar do concreto. O menino que antes vivia com medo agora sorria. Agora orava pelos outros. Agora chorava pelos perdidos. Mas a cura não foi apenas de Jonas. Judite, que por meses havia se fechado em sua dor, aos poucos foi se aproximando de novo do altar. A princípio apenas ouvindo, depois orando em silêncio. E um dia, no meio de um culto, se levantou, foi até o púlpito e disse: Eu passei noites perguntando por que Deus levou meu menino, mas agora eu entendo. Deus não levou, Deus escolheu, porque Samuel estava pronto, e nós ainda não. E se a morte dele pode gerar vida em alguém que estava morto por dentro, então valeu a pena. As palavras ecoaram no templo como um trovão de cura. Jonas chorava sentado, sem conseguir se conter. Elias, com os olhos fechados, apenas murmurava: Obrigado, Senhor. Naquela mesma semana, uma escola pública convidou Elias e Jonas para falarem sobre superação e fé. A diretora havia visto a reportagem da televisão e achava que os dois podiam ajudar a combater a violência e inspirar os jovens. No auditório lotado, Jonas contou sua história, sem esconder nada. Falou da vida dura, do crime, do tiro, do arrependimento, do bilhete, do perdão. Quando terminou, o silêncio era absoluto. Todos, até os mais durões, estavam com olhos vermelhos. Depois, Elias falou sobre Jesus, não como religião, mas como chance de recomeçar. Ao final, dezenas de jovens foram até eles. Um garoto chamado Mateus, com marcas de automutilação nos braços, abraçou Jonas e disse: Eu ia me matar hoje à noite, mas depois do que você falou, acho que vou tentar mais um dia. Aquela frase foi como um raio de luz. Elias olhou para o céu, porque entendeu ali mais uma vez que Samuel ainda estava pregando, através do fruto do seu sacrifício. No domingo seguinte, Elias pregou sobre João 12:24. Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Samuel era esse grão, disse ele. E os frutos estão florescendo, aqui em lugares que a gente nunca vai alcançar com as mãos. Mas Deus alcança com o Espírito. Jonas se aproximou ao final e perguntou: O senhor acha que eu também posso dar fruto? Elias sorriu, colocou a mão no ombro do rapaz e disse: Jonas, você já é um fruto, e agora está gerando outros. Naquela noite algo diferente aconteceu. Um homem entrou na igreja, alto, sisudo, usando terno. Ninguém o conhecia. Sentou-se ao fundo, observando tudo com atenção. Após o culto, procurou Elias, estendeu a mão e disse: Pastor, sou promotor de justiça. Recebi uma denúncia anônima há meses sobre o caso do seu filho. Vi sua história, assisti às entrevistas, li as cartas. Sei que o rapaz que matou seu filho é esse mesmo que agora está com você. Eu precisava ver com meus próprios olhos. Elias ficou em silêncio. A tensão no ar era palpável. Eu vim preparado para agir. Vim com convicção de que deveria levar esse garoto à prisão. Mas, depois do que vi, estou em conflito. Elias sereno respondeu: Eu não sou contra a justiça, mas às vezes Deus permite que ela se cumpra de outra forma. Jonas já foi condenado pela própria alma, mas foi perdoado por alguém maior que qualquer tribunal. O promotor ficou pensativo. Apertou a mão de Elias, virou-se e saiu. Não levou ninguém preso. Naquela noite, Jonas não soube de nada. Elias decidiu não contar, pelo menos não ainda,
porque sabia que Deus ainda estava escrevendo aquela história, e talvez o próximo capítulo já estivesse sendo preparado. O tempo continuava seu curso, indiferente à dor, mas curvado ao propósito. E se alguém olhasse de fora, diria que aquela igreja no interior havia passado por um reavivamento. Não por causa de grandes eventos, nem por milagres espetaculares, mas porque ali o Evangelho tinha ganhado carne, sangue, lágrimas, perdão real. Jonas agora liderava um pequeno grupo de jovens em recuperação. O grupo se chamava Raízes de Esperança, uma ideia sua, porque dizia que toda árvore precisa de raiz para não tombar com o vento. Jovens quebrados vinham de todos os cantos, casas de recuperação, abrigos, favelas. Alguns chegavam com ódio nos olhos, outros com vergonha demais para olhar para o chão. Mas todos, sem exceção, eram recebidos com um sorriso sincero, porque ali ninguém apontava dedos. Ali, todos sabiam o que significava ser alcançado pela graça. Elias observava tudo de longe, com olhos de pai, não só de Samuel, mas agora também de Jonas. Nunca havia imaginado que pregaria para ex-assassinos, ex-traficantes, ex-ateus, ex-dependentes. Mas ali estavam eles, sedentos pela mesma água viva que um dia salvou sua família. Em um dos encontros de quarta-feira, Jonas tomou coragem e contou, pela primeira vez, como tudo aconteceu naquela noite fatal. Contou os detalhes, a correria, o pânico, o disparo, a fuga, o medo, a carta, as noites em claro. E quando terminou, houve silêncio. Mas logo depois, um dos rapazes, Davi, disse: "Sabe o que mais me impressiona? Não é que Deus tenha te perdoado, é que o pai do menino tenha te abraçado." Jonas baixou os olhos. "Eu também me impressiono até hoje, Davi, porque eu não teria me perdoado." Elias, que ouvia ao fundo, interrompeu: "Isso é porque a graça nunca é merecida. Se fosse, não seria graça. O próprio Cristo nos perdoou quando ainda éramos inimigos. Eu só segui o exemplo dele." As palavras tocaram fundo, e foi naquele dia que Jonas, com a permissão de Elias, começou a preparar o seu primeiro sermão. "Eu? Pregar?" perguntou assustado. "Por que não?" disse Elias. "Você tem a história, você tem o arrependimento e você tem a verdade. O que mais falta?" "Coragem", respondeu ele, meio rindo, meio tremendo. "A coragem vem depois da obediência", retrucou o pastor. E então chegou o domingo. A igreja estava cheia. O cartaz do culto especial dizia: "Do ladrão da cruz ao perdão da cruz." Jonas, terno emprestado, mãos suadas, olhos brilhando de emoção, subiu ao púlpito pela primeira vez. O silêncio da congregação era pesado. Muitos ali lembravam de Samuel. Muitos sabiam quem era Jonas, mas todos esperavam o que ele teria a dizer. Jonas respirou fundo e começou: "Eu não vim aqui contar uma história bonita. Vim contar uma tragédia. Eu matei alguém. E se a história terminasse aí, já seria suficiente para eu nunca mais me olhar no espelho. Mas não terminou aí, porque Deus entrou na cena. E através de um pai que poderia ter me odiado, eu descobri o que é misericórdia. As pessoas choravam. Não era emoção barata, era confrontação. Porque a história de Jonas expunha não apenas o crime, mas a alma. E deixava claro que ninguém está tão longe que não possa ser alcançado pela graça. Depois do culto, uma senhora se aproximou, de bengala, cabelos brancos. Tocou no ombro de Jonas e disse: "Filho, eu perdi meu neto para a violência. Eu te ouvi hoje. E eu perdoo o assassino do meu neto, porque você me ensinou que o perdão liberta mais quem dá do que quem recebe." Jonas chorou abraçado àquela senhora. E Elias, do outro lado do templo, observava em silêncio, com um sorriso contido e lágrimas caindo discretas. Naquela noite, antes de dormir, Elias abriu o diário que mantinha desde a morte de Samuel. Escreveu: "Hoje vi um menino que matou meu filho pregar sobre perdão. Não sei se isso é justiça, mas sei que é Jesus." Mas nem tudo eram flores. Na segunda-feira, num carro da polícia parou em frente à casa de Elias. Um oficial bateu à porta com um envelope. Era uma notificação. O processo que havia sido aberto meses antes, silenciosamente, havia avançado. Alguém da comunidade havia denunciado formalmente. Jonas agora era oficialmente réu, e um julgamento seria marcado. Elias chamou Jonas à igreja e contou tudo.
O rapaz ficou pálido, a boca seca. Então, vão me prender? Não sei, filho, mas sei que chegou a hora de enfrentar as consequências. Mas eu mudei. O senhor sabe. Eu sei e Deus também. Mas o mundo ainda precisa ver o que Deus pode fazer até com a justiça humana. Jonas respirou fundo e então disse com firmeza: Se for para ir, eu vou. Mas não como o criminoso de antes. Vou como filho de Deus. Elias sorriu e o abraçou. Você vai como testemunha viva do Evangelho. O dia do julgamento chegou. Era uma manhã cinzenta, pesada, como se até o céu compreendesse a tensão da ocasião. Jonas estava vestido com a mesma roupa que usara para pregar semanas antes. Simples, sóbria. Mas agora os olhos tinham algo diferente. Não era medo, era entrega. Ele sabia que poderia ser condenado. Sabia que a justiça dos homens não seria cega à ficha que ele carregava. Mas também sabia que por dentro já não era o mesmo. Elias foi com ele, Judite também, não como advogados, mas como testemunhas da dor e da graça. A sala estava cheia, curiosos, repórteres, vizinhos. O caso havia se tornado conhecido não apenas por ser mais uma tragédia urbana, mas por tudo o que aconteceu depois e por aquele que ousou perdoar. Jonas foi chamado ao banco dos réus. A promotoria apresentou os fatos friamente. O disparo, a morte, a tentativa de fuga. Tudo estava ali, documentado. As provas eram claras, a confissão incontestável. Mas então veio a defesa. O advogado de Jonas era jovem, cristão e voluntário. Subiu ao púlpito e disse: Excelência, o que vamos apresentar hoje não nega o crime. O réu não veio aqui mentir ou manipular, ele veio se entregar. E o que pedimos não é impunidade, mas discernimento. Este não é o mesmo garoto que apertou o gatilho. Aquele morreu. Este que está aqui nasceu de novo. As palavras ecoaram, mas o que selou o momento foi o depoimento de Elias. Chamado à frente, o pastor caminhou lentamente até o microfone. Todos na sala silenciaram. Ele olhou para o juiz, depois para os jurados, depois para Jonas, e começou: O rapaz que está sentado ali tirou a vida do meu filho. Mas o que poucos sabem é que ele também devolveu sentido à minha. Porque ao vê-lo se quebrar, se arrepender, se reconstruir, eu reencontrei o coração de Cristo. O mesmo Cristo que, pendurado numa cruz, olhou para os seus algozes e disse: Pai, perdoa-lhes. O juiz tentava manter a formalidade, mas já apertava os olhos molhados. O silêncio no tribunal era denso. Não peço absolvição, continuou Elias. Peço discernimento. Peço que essa corte veja além do erro, que enxergue o fruto do arrependimento. Porque se a justiça existe para restaurar, então que Jonas seja a prova viva de que isso é possível. Ao fim voltou para seu lugar. Jonas chorava baixinho. Judite segurava sua mão. A sentença demorou horas para ser proferida. Quando o juiz voltou à sala, todos se levantaram. O silêncio cortava o ar. Jonas da Silva. Este tribunal reconhece sua culpa no homicídio de Samuel Elias. No entanto, também reconhece o caráter extraordinário de seu processo de transformação. Após análise dos laudos, testemunhos e depoimentos, e considerando o pedido formal da família da vítima, a sentença será convertida em pena alternativa de reabilitação e serviço comunitário, sob supervisão da própria igreja da qual faz parte. O som do martelo no púlpito foi como um trovão. Jonas desabou. Elias o abraçou com força. Judite se juntou aos dois. A maioria aplaudiu. Alguns choraram, outros criticaram. Mas ali, naquele instante, Deus havia vencido, não apenas nos céus, mas também na justiça da terra. Meses depois, Jonas se tornou líder de um projeto social ligado à igreja. Trabalhava com adolescentes em situação de risco, exatamente como ele fora um dia. Organizou oficinas, grupos de oração, cursos profissionalizantes e sempre contava sua história, não para causar choque, mas para que outros não precisassem passar pelo mesmo abismo. Elias, agora mais velho, pregava com menos frequência, mas sua voz continuava firme. E toda vez que falava sobre perdão, apontava para Jonas sentado nas primeiras fileiras e dizia: Esse aqui é o maior sermão que já preguei, porque ele vive aquilo que só podemos anunciar, a graça que transforma. Um dia, após um culto, Jonas caminhou até o túmulo de Samuel. Levava flores brancas nas mãos,
Ajoelhou-se. Silêncio. Samuel, eu nunca vou poder consertar o que fiz, mas prometo honrar cada dia que me foi dado desde o dia em que te tirei da terra. Obrigado por ser o mártir do meu recomeço. Um dia vou te abraçar lá em cima. Levantou-se, respirou fundo e voltou à igreja. E assim a história que começou com uma bala perdida terminou com um destino encontrado. O que parecia o fim, Deus usou como começo. O luto virou missão, a dor virou compaixão e o assassino virou filho. Porque no reino de Deus até a morte pode florescer em vida.